Graça e paz, queridos. Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, para você que está nos acompanhando pela internet. Nós estamos sem nossos cursos presenciais, os nossos cursos estão sendo transmitidos via nossas redes sociais. E eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, eu quero falar um pouquinho sobre vencendo o medo. Nós estamos em um ambiente de medo. Alguns pastores têm falado que foram 2 vírus que foram lançados, o Covid-19 e o vírus do medo, que acompanha toda essa movimentação, tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, vencendo o medo. Mas primeiro, queridos, nós precisamos entender que eu e você, nós estamos em um processo. Todos nós caminhamos em um processo, queridos. Do momento em que nós nascemos de novo, se inicia uma nova fase nas nossas vidas. Todas as vezes que as pessoas reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se inicia um novo processo em suas vidas. A Bíblia diz em 2 Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as vezes, queridos, que alguém aceita Jesus, ele reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, acontece o processo do novo nascimento, ou ele nasce de novo, ele entra para uma nova fase, uma nova história. E quando nós entramos nisso, queridos, nós entramos em um novo processo. Você que é crente, é filho de Deus, você que reconheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você nasceu de novo e você entrou para um novo processo. O apóstolo Paulo vai tratar isso e ele vai chamar isso de as boas obras. Ele diz na sua carta aos Efésios que Deus nos predestinou para as boas obras, para que nós andássemos por ela. Então nós nascemos de novo e nós entramos nas boas obras e nós iniciamos um novo processo. Precisamos entender isso. Olha o que Provérbios, capítulo 4, versículo 18 fala. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu e você estamos nesse processo de maturidade, estamos caminhando para o dia perfeito. A santificação está aperfeiçoando as nossas vidas para que a gente chegue ao dia perfeito. Todas as vezes que eu e você renovamos a nossa mente com relação a um assunto, todas as vezes que nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, todas as vezes que nós nos arrependemos, arrependimento é metanoia, nós mudamos a nossa mente, a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver. Todas as vezes que esse processo acontece, a luz de Deus vai iluminando áreas escuras da nossa vida e o sol da justiça vai brilhando em nossas vidas, até que eu e você possamos chegar ao dia perfeito, ao centro da vontade de Deus, à maturidade, ao crescimento. O sol da justiça vai iluminando as áreas escuras das nossas vidas. Quando eu e você, nós entendemos os processos, nós começamos a entender muito bem o que Romanos 8:28 fala. A palavra de Deus fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós começamos a entender que tempos bons e tempos ruins, eles contribuem para o nosso bem. Coisas boas e coisas ruins, elas vão cooperando, contribuindo para o nosso bem, para que a gente atinja o propósito. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje, como nação, como humanidade, queridos, ele vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, vai contribuir para o bem da igreja. A igreja, ela vai prevalecer, a igreja, ela vai continuar. Ao longo da história, a igreja enfrentou vários inimigos e ela permaneceu firme e inabalável. Amém?
os processos, queridos, o entendimento dos processos, desses tempos bons, tempos ruins, desse discernimento das estações que nós vivemos, que nós entendemos que nós estamos caminhando por um propósito, estamos caminhando por um processo onde Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Quando nós entendemos os processos, queridos, esses processos, eles nos levam ao propósito. Esses processos do dia a dia, daquilo que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, Ele vai nos levar a um propósito. E qual é esse propósito? Propósito nós podemos definir, e ele está lá em Romanos 8, 29, um capítulo depois do versículo 28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. No versículo 29 ele fala assim: porque os que de antes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse propósito de Deus para as nossas vidas, queridos, é de sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, coisas boas e coisas ruins, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eles contribuem nos processos para que a gente atinja o propósito de ser igual a Jesus, de sermos como Jesus. Nós precisamos primeiro entender tudo isso, queridos. Entender que a nossa vida ela está escondida em Cristo, entender que nada acontece por um acaso nas nossas vidas, que tudo ao nosso redor, ele contribui para que nós alcancemos o propósito de sermos como Filho de Deus, assim como Jesus, de sermos como Jesus. Daí nós começamos a compreender que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando até se tornar dia perfeito. Todas as coisas vão contribuindo para o nosso bem. A partir do momento que nós não abortamos o processo, nós transformamos a nossa mente, nós nos renovamos, nós temos o nosso arrependimento, que é a mudança da mente, nós vamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Somos transformados à imagem de Jesus. A imagem de Jesus. E eu quero conversar com vocês hoje sobre vencendo o medo, que faz parte desse processo de Deus nas nossas vidas. Vencendo o medo. Qual que é a origem do medo? Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. Gênesis, versículo 3, do 8 ao 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Queridos, esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Queridos, o homem, ele estava seguro no jardim. A presença de Deus o envolvia. E sempre na viração do dia, queridos, Deus vinha ter comunhão com o homem, vinha conversar com ele. Ele estava em um ambiente seguro, protegido, um ambiente onde não havia pecado, onde não havia morte, onde não havia medo. Interessante que a pergunta de Deus é: onde você está? A pergunta de Deus é: onde você está? Para onde você foi? Por que você saiu da minha presença? A princípio, queridos, Deus não olha para Adão e pergunta: Adão, homem, o que você fez? Ele pergunta aonde você está. Por quê? Porque Adão saiu da sua posição. Adão saiu da presença de Deus. E pelo medo ele se esconde. E a pergunta de Deus para nós sempre vai ser: aonde você está? Para onde você foi? Porque você saiu da minha presença. Não é o que fazemos, mas é aonde estamos. Não é o que fazemos, mas é aonde
estamos. O que fazemos não nos leva a estar na presença de Deus. Mas o estar na presença de Deus, o estar em Cristo, transforma o que nós fazemos. Quando estamos na presença de Deus, com certeza, o nosso fazer, ele muda. Quais são as consequências de não estar, queridos? Olha que interessante. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a primeira menção de medo na Bíblia, queridos. O homem tem medo de Deus e isso o leva a se esconder. Queridos, não existia esse sentimento antes da queda. Não existia, queridos, estresse, não existia ansiedade, não existia preocupação. Todos esses sentimentos, eles são enraizados no medo, queridos. Todos esses sentimentos de estresse, de ansiedade, de preocupação, ele está enraizado no medo. O homem vivia de forma segura. Não havia medo, então o homem estava de forma segura. E ele não se estressava. Ele não andava ansioso. Ele não andava preocupado. Ele tinha suas ocupações do dia, mas eles não estavam preocupados. O instinto de sobrevivência, ele nasce agora, queridos. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19, a palavra de Deus fala assim: E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e para o pó voltará. Queridos, agora imagine o choque na alma humana. Adão e Eva eram alimentados pelas árvores do jardim. Eles não se preocupavam com o que eles iam comer, porque eles tinham comida em abundância, eles tinham comida em fartura. Eles estavam em um ambiente seguro, não existia a morte. Eles não sabiam o que era a morte, não existia a morte, eles não tinham tido a experiência do luto. Eles estavam em um ambiente seguro. O homem, querido, ele acaba se tornando instintivo a partir desse momento. Agora ele precisava sobreviver do suor do seu rosto. Ele não dependia mais de Deus, mas ele dependia da força do seu braço para sobreviver nessa terra. A terra começou a produzir espinhos e erva daninha. Agora imagine a primeira vez que Adão pisa num espinho e fere o seu pé. Não existiam espinhos, não existiam ervas daninhas, existia um ambiente perfeito, queridos. Agora imagine, queridos, a primeira vez que Adão sangrou. A primeira vez que ele fez um corte em sua pele e ele sangrou. A primeira vez que ele teve uma briga e uma discussão com Eva, porque isso não existia no jardim. A primeira vez que ele viu uma morte, queridos. A primeira vez que ele teve medo da morte. A primeira vez que ele se sentiu inseguro. A primeira vez que ele sentiu as consequências do afastamento de Deus. Você consegue me entender? A terra entra em um processo de decadência, assim como a raça humana. A morte entra e com ela o medo da morte. Quando Deus fala, você é pó e do pó vai tornar. Deus dá um limite à vida de Adão. Aquele que era ilimitado agora passa a ter um limite. Adão foi criado para ser eterno. Eclesiastes diz que Deus semeou, introduziu dentro do homem a eternidade, o desejo pela eternidade. O homem que era um ser eterno, queridos, ele começa a ter um prazo de validade. Deus fala que do pó você veio e para o pó você vai voltar. E o homem começa a ter medo da morte. Quais são as consequências do medo, queridos?
Ao longo da Bíblia, nós vemos várias pessoas errando por causa do medo, por consequência do medo. Eu quero usar aqui 2 exemplos, queridos, que possam ser aplicados nas nossas vidas. O medo nos leva a mentir. O medo, ele nos leva a mentir. Olha o que Gênesis, capítulo 12, versículo 10 ao 13 fala. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e martar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. Por medo do povo do Egito, queridos, Abraão mente. Ele mente que Sarai é sua irmã. Por quê? Porque ele tinha medo de morrer. O medo da morte entra na vida dele. Interessante que no capítulo 12, no início do capítulo 12, Deus já tinha se encontrado com Abraão. Deus já tinha prometido, feito as promessas para ele. Então Abraão, ele tinha uma promessa, e mesmo tendo uma promessa de Deus, ele tinha medo de morrer antes que essa promessa se cumprisse. Ele tinha medo da morte, queridos, e isso levou ele a mentir. Essas são as consequências do pecado de Adão. Essas consequências entraram na natureza humana e a mentira começou a fazer parte das nossas histórias. Deus, queridos, ele precisou nesse episódio interferir de forma direta. São poucas as vezes que vemos Deus interferindo de forma direta no curso da história, a ponto de Deus trazer uma revelação, um sonho. E nesse caso específico, Deus traz uma revelação. Os egípcios tinham visto que Sarai era muito bonita e levaram para Faraó. E Faraó a toma como mulher. Em Gênesis capítulo 12, versículo 17 ao 20, a palavra de Deus fala assim: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: o que é isso que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? E por que disseste a minha irmã? Por isso tomei por minha mulher. E agora, pois, eis que a tua mulher, toma-te e vai-te. E Faraó deu ordem a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e sua mulher e tudo o que tinha. Queridos, veio uma praga sobre a casa de Faraó. Faraó, ele tinha tomado a Sarai como sua mulher, sem saber que era mulher de Abraão. E veio uma praga sobre a casa de Faraó, a ponto de Faraó entender, ter o discernimento, a revelação do que estava acontecendo. Mesmo Faraó não tendo uma aliança com Deus, ele entende, ele ouve isso, ele vê a praga, ele discerne a praga, ele fala para Abraão: vai embora, some daqui. Por que vocês fizeram isso conosco? Se Deus não interferisse, queridos, não teria o nascimento de Isaac. Sarai ia ficar como esposa de Abraão, do Faraó, separada de Abraão. Não nasceria Isaac. E a promessa de Deus sobre Abraão não se cumpriria. Mas tudo isso, queridos, nasceu por causa do medo. Vemos essa história se repetir, queridos, em Gênesis 26, 7, com Isaac e Raquel. Isaac, filha de Abraão, Raquel, uma mulher extremamente bonita. As coisas acontecem do mesmo jeito. Gênesis 26, do 6 ao 7, a palavra de Deus fala assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã? Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita.
Queridos, os motivos eram o mesmo. Raquel era muito bonita. Isaac teve medo de morrer, lembrando que Isaac tinha as promessas de Deus. Seu pai Abraão sempre deveria falar para ele, creio eu que falava quase todos os dias para ele: você tem uma promessa, você tem uma promessa, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus me prometeu você como filho, Isaac. E mesmo assim Isaac teve medo. Medo do quê? Medo da morte. E o medo da morte fez com que ele mentisse. O medo nos faz tomar decisões erradas. Primeira Samuel, capítulo 28, do versículo 5 a 8, eu quero usar um exemplo de Saul, uma decisão extremamente errada. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu disser. Queridos, no contexto aqui, Samuel havia morrido, queridos. Davi já tinha sido ungido rei. Saul já tinha sido Samuel já tinha avisado que Saul não permaneceria o reinado de Saul, e de repente ele está cercado pelos filisteus, queridos. Saul, guiado por medo, ele busca o quê? Uma adivinha, uma médium, para através da necromancia falar com Samuel. Através da consulta aos mortos, falar com Samuel. Não que isso seja possível, mas ele tenta fazer isso. Ele rompe os seus valores e toma decisões erradas. Por medo, queridos, Saul rompe os seus valores, quebra os seus princípios. Olha o que a lei falava a respeito disso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao 12. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, nem que seja prognosticador, algueiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esse povo de diante de vós. Essa era a lei, queridos. Saul conhecia a lei, porque no meio do seu reinado, Saul coloca um decreto excluindo todos os médiuns, todos os adivinhos no meio do povo, queridos. Tanto é que essa mulher que ele vai fazer consulta, ela tem medo de Saul. Ela acha que Saul armou uma cilada para matá-la, para pegá-la em flagrante. Mas não era verdade. Infelizmente, ele fez consulta aos mortos. Infelizmente, ele tenta consultar a Samuel, porque Samuel já havia morrido. Ele mesmo, Saul, quebra a lei, mas ele quebra por quê? Por medo. Medo das circunstâncias. Os seus inimigos o cercam e ele tem medo. Isso me faz lembrar da história de Eliseu com seu servo. Ele está cercado, ele fica tranquilo. Quando o servo dele se apavora, ele fala: Deus, abre os olhos dele para que ele possa ver. Queridos, Saul representava o exército de Deus, queridos. Saul representava o povo de Deus. Não havia razões para ter medo, queridos. Só que por medo, ele rompe os seus princípios e os seus valores. E muitas vezes nós, por medo, podemos quebrar os nossos princípios, os nossos valores. Nesse tempo onde esse espírito de medo, ele tenta se apoderar dos nossos pensamentos, queridos. Ele tenta nos prender no temor. Ele tenta fazer o quê? Ele tenta nos dominar. Para quê? Para que a gente rompa princípios e valores. Só que nós vamos ser o povo que vence o medo. Amém? Você pode me perguntar, como vencer o medo?
E eu quero conversar um pouquinho agora com vocês com relação a isso. 1 João, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Se você tem uma Bíblia e você está me acompanhando, eu gostaria que você abrisse esse texto. 1 João, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Se você tem costume de marcar a sua Bíblia, marque esse texto, queridos. Esse texto é extremamente fundamental para os dias que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus fala assim: aquele confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor de Deus. Mais uma vez. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Início, queridos. Início. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ele permanece em Deus. Esse é o início de todas as coisas. Essa é a base do nosso evangelho. Essa é a base do nosso entendimento. Aquele que confessar com seus lábios, que crer no coração e confessar com seus lábios que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Crer e permanecer. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem para com nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece neles. Primeiro, queridos, nós cremos no amor de Deus para conosco. Deus nos ama, queridos. Nós cremos no amor de Deus. E por nós crermos no amor de Deus, queridos, não existe dúvida no nosso coração. Nós cremos de todo o coração que Deus nos ama. Nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo morreu na cruz para provar o amor de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós provamos esse amor, nós podemos andar seguros, crendo que Deus nos ama. No crer, queridos, não existe dúvida. Permanecemos nesse amor e Deus permanece em nós. Quando nós permanecemos nesse amor, nós batalhamos na nossa mente, queridos. Nós compreendemos no nosso espírito, nós permanecemos nisso. Deus permanece em nós. Amém? Daí somos aperfeiçoados. Nisto o amor de Deus, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. E nisso o amor é aperfeiçoado. O aperfeiçoamento, queridos, é um processo, é o dia a dia, até chegarmos o dia perfeito. De hoje, do dia em que nós nascemos de novo, do dia de hoje, nós estamos em um processo, até o dia do juízo. Queridos, Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda estabelecida e vai haver o dia do juízo. Vai haver o dia do Senhor, aonde vai ser o grande e terrível dia. Grande para aqueles que crerem, terrível para aqueles que não creram. Grande e terrível dia do Senhor, onde vai haver o juízo das nações, aonde vai haver o julgamento, queridos. E quando nós entrarmos nesse dia, nós vamos entrar com confiança, queridos. Quando nós entrarmos nesse dia, nós vamos entrar com confiança, onde nós vamos manter a confiança, não em nós, mas no amor de Deus para conosco. Nós vamos confiar na obra redentora de Jesus, que no dia do juízo nós vamos permanecer em pé, porque o sangue de Jesus nos cobre. E quando esse amor é aperfeiçoado, no decorrer das nossas vidas, até o dia do juízo, naquele dia vai ser dia perfeito para nós, queridos. Você consegue me entender? E nós vamos trabalhando isso em nossos corações, porque esse aperfeiçoamento é o processo, queridos.
aonde nós vamos nos rendendo à vontade de Deus, aonde nós vamos vencendo os nossos medos, aonde nós vamos vencendo os nossos traumas, aonde nós vamos cada dia mais reconhecendo o amor de Deus nas nossas vidas, confiando nesse amor, e esse amor vai lançando fora todo o medo. Confiança, queridos, é a palavra-chave. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo, ele envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor, querido, ele lança fora todo o medo. Esse amor de Deus é aperfeiçoado cada dia no nosso coração, e ele lança fora todo medo, e ele vai sendo aperfeiçoado, e o amor perfeito, ele lança fora todo medo. Quando confiamos nesse amor, quando cremos que Deus nos ama, quando somos aperfeiçoados pela confiança. O que aperfeiçoa esse amor, queridos, é a confiança no amor de Deus para conosco. Eu confio que Deus me ama, não importa a circunstância que eu estou vivendo, não importa o tempo que estou vivendo, eu confio no amor de Deus para a minha vida. E nessa confiança o amor vai sendo aperfeiçoado, queridos. Entramos no ambiente do Éden novamente, onde nós estamos seguros. Se isso entrar no nosso espírito, queridos, se isso entrar no nosso coração, essa confiança entrar no nosso coração, nós adentramos novamente ao ambiente do Éden, onde nós estamos seguros, onde não lutamos pela nossa sobrevivência, queridos, mas vivemos uma vida com propósito, porque nós paramos de pensar em nossa sobrevivência, porque nós não temos mais uma vida para defender. Nós não temos mais uma vida para defender. Aquele que tentar salvar a sua vida vai perder, aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. E nós temos medo, porque o medo é o medo da morte, o medo que nos faz defender as nossas vidas com unhas e dentes, nos faz ser instintivos. Mas se eu e você, como filhos de Deus maduros, compreendermos que nós morremos com Cristo, queridos, nós encontramos vida e vida em abundância. Aí as manifestações do reino de Deus vêm sobre as nossas vidas. Se você está salvo, se você conheceu a Jesus, eu quero te fazer um apelo hoje: pare de tentar salvar a sua vida. A sua vida já foi salva. Confie no amor de Deus. Confie no amor de Deus. E isso é uma revelação, queridos. Olha que interessante a oração que Paulo, a segunda oração que Paulo faz na carta aos Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 19. Olha o que a palavra de Deus diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. É uma oração de Paulo. Ele está falando: por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habita no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor, enraizados e alicerçados no amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Nós precisamos, queridos, da revelação desse amor, o amor de Cristo que excede todo entendimento, toda compreensão humana, um amor que tocou as nossas vidas, queridos, para sermos cheios da plenitude de Deus e vivermos uma vida sem medo. O que levou, queridos, pessoas a buscarem o martírio, queridos, a morrerem pela causa, a compreenderem, queridos? A igreja do primeiro século, queridos, as pessoas morriam pela causa, eles morriam porque elas entenderam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e ficaram cheias de toda a plenitude de Deus, queridos, a ponto da vida delas não valerem mais nada, e elas se entregarem
a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós precisamos dessa revelação, desse entendimento. Em tempos difíceis que nós estamos vivendo, como hoje, nós precisamos dessa revelação, desse entendimento que Deus nos ama, queridos, para que a gente seja cheio da plenitude de Deus e a gente pare de focar as nossas vidas e comece a abençoar pessoas. Ser sal e luz no momento da crise, no momento de escuridão, onde as trevas cobrem a terra. A luz do Senhor vem brilhando sobre nós, igreja. Creia nisso. Receba isso no seu espírito. Lute a cada dia. Vença o medo. Que essa palavra possa atingir o seu coração. Que essa oração de Paulo alcance a sua vida. E você possa compreender o amor de Cristo que excede todo entendimento, e esse amor possa ser cada dia mais aperfeiçoado na sua vida, e esse amor possa lançar fora todo medo, e você volte a viver no ambiente do Éden, um ambiente seguro, um ambiente onde nós não vivemos pela nossa sobrevivência, que nós não nos tornamos instintivos. Nós somos o povo da esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, igreja? Que você receba essa palavra no seu coração e possa ser fortalecido em nome de Jesus.